Bem-vindo à nossa aula sobre circuitos combinacionais em System Verilog. Eu sou o professor Jorge Watts e, para me apresentar brevemente, gostaria de fazer minha autodescrição. Tenho 1,75 m, tenho a pele clara, cabelo loiro curto, não estou utilizando barba e hoje estou com uma camisa laranja de algodão. Hoje vamos explorar como criar circuitos combinacionais em System Verilog. Vamos falar sobre o bloco Always Comb e como utilizar estruturas de controle e repetição de forma prática e eficiente. Nesta aula, teremos uma combinação de teoria e prática para facilitar seu aprendizado e ajudar você a dominar a linguagem com maior confiança. Vamos começar? Nossa aula de hoje será organizada assim. Após a revisão, falaremos sobre as características, objetivos e a história da linguagem System Verilog. Em seguida, veremos as diferenças entre linguagens de linguagens de descrição de hardware, as HDLs e as linguagens de programação tradicional. Logo após, aprenderemos sobre os diferentes níveis de representação usados no projeto de circuitos digitais. Também vamos apresentar um exemplo prático, a criação de um comparador de 1 bit. Depois disso, exploraremos os construtores básicos da linguagem System Verilog. Para encerrar, faremos uma recapitulação dos principais pontos da aula. Vamos começar? Ao final desta aula, você terá aprendido a criar e simular circuitos combinacionais utilizando as principais estruturas da linguagem System Verilog. Também compreenderá como as estruturas condicionais influenciam no roteamento dos circuitos combinacionais. Além disso, veremos como trabalhar com parâmetros e estruturas de replicação para tornar seus projetos mais flexíveis e eficientes. Pronto para começar? Então vamos lá. Na aula passada, exploramos o fundamento da linguagem System Verilog. Discutimos as principais diferenças entre as linguagens HDL e as linguagens de programação tradicionais. Também aprendemos sobre os principais elementos da linguagem, como os módulos, sinais e operadores, além de como utilizá-los para construir e testar um circuito simples. Hoje, vamos aprofundar ainda mais no uso desses recursos de System Verilog para criar circuitos mais complexos. Vamos juntos? Um módulo em System Verilog descreve um circuito composto por várias estruturas concorrentes, ou seja, subcircuitos que funcionam simultaneamente em paralelo. Essa característica torna a implementação extremamente poderosa, permitindo a paralelização de várias tarefas. Entre essas estruturas concorrentes, um dos destaques é o bloco Always. Ele é usado para descrever comportamentos de um subcircuito por meio de uma lista de procedimentos sequenciais. Na prática, um bloco Always pode ser sintetizado como um circuito combinacional ou sequencial, dependendo de como é implementado. A figura ao lado ilustra o exemplo básico de um bloco Always. Ele inclui uma lista de sensibilidade, que é um conjunto de sinais. Sempre que um desses sinais muda de valor, o bloco é executado. Entre o begin e o end, encontramos o corpo do bloco always, onde podemos declarar variáveis e definir procedimentos sequenciais. Além disso, é possível nomear um bloco always. Essa prática ajuda a organizar e tornar o código mais claro, especialmente em projetos maiores. Com esses recursos, podemos modelar circuitos de forma eficiente, flexível e organizada. Um bloco always é executado continuamente, sempre que uma das variáveis listadas na sua lista de sensibilidade muda de valor. É importante destacar que os procedimentos sequenciais dentro de um bloco always são sintetizados em componentes físicos, ou seja, transformam-se em circuitos lógicos. Por isso, ao projetarmos circuitos em System Verilog, precisamos ser cuidadosos. Descrições mal planejadas podem gerar circuitos mais complexos do que o necessário, impactando o desempenho e a eficiência do projeto. Para ajudar os projetistas e reduzir erros, a linguagem System Verilog oferece 3 variantes do bloco Always. Always Comb, utilizado para circuitos combinacionais, Always FF e Always Let, utilizados para circuitos sequenciais. Nessa aula, vamos focar no Always Comb. Estudaremos as estruturas relacionadas à síntese de circuitos, incluindo procedimentos de atribuição e a sentença if, a sentença case e laços de repetição simples. Com isso, você terá uma base sólida para modelar circuitos combinacionais de forma eficiente e organizada. Vamos falar um pouco sobre o procedimento de atribuição em System Verilog. Existem duas variações desse procedimento que, à primeira vista, podem parecer um pouco confusa, mas seguindo as orientações de uso, tudo fica mais simples. A primeira é a atribuição bloqueante, que usa o sinal de igual. Nesse caso, o valor da variável ou do sinal é alterado imediatamente. Você vai utilizá-la
principalmente na modelagem de circuitos e sinais combinacionais. Já a atribuição não bloqueante funciona de forma diferente. O valor da variável só é atualizado ao final do bloco, ou seja, existe um pequeno atraso na atualização. Essa atribuição é utilizada em circuitos sequenciais para modelar o comportamento de registradores. Nós veremos mais sobre isso na aula dedicada aos circuitos sequenciais. Por hoje, vamos focar apenas na atribuição bloqueante. Com ela, vamos modelar nossos circuitos combinacionais de forma eficiente e clara. Um circuito combinacional é uma função que depende apenas dos valores presentes em suas entradas. No caso do bloco always, utilizamos a lista de sensibilidade para indicar quais são as entradas do bloco. No entanto, esse método pode ser suscetível a erros, como esquecer de incluir algumas entradas, o que pode causar um comportamento incorreto do circuito. Para resolver esse problema, o System Verilog introduziu o bloco AlwaysComb. Com ele, a ferramenta de síntese identifica automaticamente as entradas no circuito, tornando o processo mais seguro e menos propenso a erros. Como o próprio nome sugere, o AlwaysComb é exclusivo para circuitos combinacionais. É importante destacar que esse bloco não existe no padrão Verilog 2005. Portanto, se você trabalha com códigos mais antigos ou precisa seguir esse padrão, é essencial levar essa limitação em conta. No exemplo de código ao lado, você pode ver o comparador de 1 bit que construímos na aula passada. Antes de utilizarmos apenas sentenças de atribuição contínua, ou seja, o comando assign, agora reescrevemos usando o bloco alwaysComb. Observe que utilizamos uma variável local chamada tmp para armazenar os valores de processamento a partir das entradas I0 e I1. Essa abordagem facilita a organização e a compreensão do código. Agora, dê um pause no vídeo e reproduza esse exemplo utilizando a ferramenta Digital.js. Manipule as entradas do circuito e observe como as saídas se comportam. Essa prática vai ajudar você a entender melhor o funcionamento desse exemplo. Agora, a figura ao lado apresenta a sintaxe simplificada da estrutura de decisão if. Quando a condição booleana é verdadeira, a seção de código com as sentenças procedurais abaixo do if é executada. Caso seja falsa, a seção de código abaixo do else será executada. Os delimitadores dessa seção são as palavras-chave begin e end. Como exemplo, mostramos um codificador de prioridades, com as entradas D e O. A estrutura if é utilizada para verificar os valores das entradas, começando pela de maior prioridade e seguindo até a de menor prioridade. Note que os sinais D e O são vetores, e suas posições são acessadas usando parênteses. Agora, dê um pause no vídeo e reproduza esse exemplo utilizando a ferramenta Digital.js. Manipule as entradas do circuito e observe como as saídas se comportam. Essa prática vai ajudar você a entender o funcionamento dessa estrutura. É importante entendermos como a ferramenta de síntese transforma a estrutura if em circuito. Observe atentamente o trecho de código. Primeiro, verificamos se as entradas M e N são iguais. Se essa condição for verdadeira, realizamos o somatório de A e B e C. Observe atentamente o trecho de código. Primeiro, verificamos se as entradas M e N são iguais. Se essa condição for verdadeira, realizamos o somatório de A, B e C, atribuindo o resultado à saída R. Caso contrário, fazemos um novo teste condicional para verificar se M é maior que N. Se for, R recebe um valor de A menos B. Caso contrário, R recebe C mais 1. Quando essa lógica é sintetizada em circuito, cada teste condicional é transformado em um multiplexador. Nesse circuito, as entradas de dado do multiplexador são conectadas às seções de código correspondentes às condições verdadeiras e falsas. Na figura, podemos ver como isso acontece. O primeiro if é implementado pelo multiplexador mais próximo da saída R. Se a condição for verdadeira, a entrada de dados 1 é selecionada que leva ao somatório de A, B e C. Na figura, podemos ver como isso acontece. O primeiro if é implementado pelo multiplexador mais próximo da saída R. Se a condição for verdadeira, a entrada de dados 1 é selecionada, que leva ao somatório de A, B e C. Se a condição for falsa, a entrada 0 é selecionada, direcionando para a saída de um segundo multiplexador. Esse segundo multiplexador implementa a lógica do segundo if. Assim, podemos perceber que a estrutura if resulta em uma rede de roteamentos baseada em multiplexadores de duas entradas, organizando por prioridade. Essa representação física é fundamental para entender como a lógica condicional é traduzida em hardware. A sentença case, por sua vez, é uma estrutura de múltipla decisão.
A expressão ao lado da palavra case é comparada com cada um dos valores listados. Quando uma das comparações é verdadeira, a seção de código associada àquele valor é executada. Existe também a opção default, que é adicionada quando nenhuma das condições anteriores é atendida. Do ponto de vista lógico, o case é bastante semelhante ao if-else, mas ele pode ser mais organizado e legível em situações com múltiplas condições. Vamos analisar o exemplo de um codificador de 3 entradas e 8 saídas. A estrutura case é ideal para esse tipo de circuito. Para cada valor de entrada, in, conseguimos associar diretamente o valor correspondente na saída out. Observe que, nesse exemplo, apenas um bit da saída fica em nível lógico alto, de acordo com o código binário da entrada. Agora, dê uma pausa no vídeo e reproduza esse exemplo no Digital.js. Manipule as entradas e observe como as saídas respondem. É importante entender como a estrutura case é transformada em circuito durante a síntese. É importante entender como a estrutura case é transformada em um código durante a síntese. No exemplo apresentado, utilizamos a estrutura case em uma linguagem semelhante a C. Você verá que as condições são as mesmas do exemplo anterior com a estrutura if. Durante a síntese, esse código é convertido em um único multiplexador com 4 entradas. Observe que a opção Default está conectada a 2 das entradas de dados do multiplexador, garantindo o comportamento correto quando nenhuma das condições específicas é atendida. Agora dê uma pausa no vídeo e reflita. Como você poderia estender esse trecho de código para criar um módulo completo? O que ainda está faltando? Tente completar o código e simular o circuito utilizando o Digital.js. Essa prática vai ajudar você a entender melhor a estrutura de código quando ele faz o case se traduz em hardware. Em System Verilog, podemos criar constantes locais utilizando palavra-chave local param. Essas constantes são úteis para definir valores que serão utilizados apenas dentro do módulo, garantindo organização e clareza do código. No exemplo ao lado, estamos criando duas constantes, data with e data range. Ambas são do tipo inteiro e ficam restritas ao escopo do módulo onde foram declaradas. Agora, na próxima imagem, vamos ver como essas constantes podem ser utilizadas em um exemplo prático. Nosso exemplo é um circuito somador simples. Ele recebe duas entradas de 4 bits, A e B, e gera como saída a soma, sum, e o carry out, cout. Na linha 7, declaramos duas constantes, n e n1, como os valores 4 e n-1, respectivamente. Também declaramos um sinal chamado de sumExt, que possui n bits. Para realizar a soma, usamos o operador de concatenação para adicionar um bit extra às entradas A e B. Dessa forma, se houver um bit de carry, ele será armazenado neste bit adicional. Nas linhas 12 e 13, atribuímos os valores às saídas sum e count, finalizando o circuito. Agora, dê uma pausa no vídeo e, novamente, reproduza o exemplo no Digital.js. A imagem ao lado mostra como um circuito sintetizado fica representado. Experimente e observe seu comportamento. Podemos estender o exemplo anterior utilizando parâmetros. Na declaração do módulo, adicionamos um novo campo chamado parameter, onde definimos a constante n com valor 4. Essa constante pode ser ajustada no momento em que o circuito for instanciado, permitindo a criação de somadores com diferentes larguras de bits. Além disso, alteramos a definição das entradas e saídas do circuito para utilizar o parâmetro n. Isso torna o código mais flexível e reutilizado. Foram essas mudanças o restante do código. Além disso, alteramos a definição das entradas e saídas do circuito para utilizar o parâmetro n. Isso torna o código mais flexível e reutilizável. Fora essas mudanças, o restante do código permanece igual. No exemplo, mostramos como instanciar esse somador com n ajustado para 8, o que permite somar um número de 8 bits. Agora dê uma pausa no vídeo e reflita como você poderia criar um teste bench para esse somador parametrizado. Tente implementar e simular o teste bench utilizando a ferramenta Icarus Verilog. Essa prática vai ajudá-lo a consolidar os conceitos e verificar o comportamento do circuito com diferentes valores de n. Agora, vamos falar de um recurso que economiza muito tempo ao projetarmos circuitos: a estrutura de replicação. É comum que circuitos tenham partes repetitivas. No exemplo de hoje, vamos construir um circuito para calcular ou reduzir. É comum que circuitos tenham partes repetitivas. No exemplo de hoje, vamos construir um circuito para calcular o ou reduzido de uma entrada de 8 bits.
A linguagem System Verilog possui um operador específico para isso, mas nesse caso, vamos usar o bloco generate combinado com um laço for para criar o circuito. Dê uma olhada no código. Criamos um parâmetro n para representar o número de bits da entrada. A parte mais interessante está entre as linhas 11 e 15, onde encontramos o bloco generate. Dentro dele, declaramos uma variável i do tipo genvar. Usamos essa variável no laço for, onde fazemos a operação de ou entre o bit de índice i e o bit de índice i-1. Se o parâmetro n for igual a 8, o laço será executado 6 vezes, criando automaticamente as conexões necessárias para implementar o circuito. Esse método torna o código mais compacto, organizado e fácil de escalar para entradas maiores. Agora vamos ilustrar como a ferramenta de síntese trata o bloco generate com o laço for. Este é o exemplo do mesmo circuito, mas dessa vez não usamos o for. Em vez disso, escrevemos manualmente cada uma das linhas de assign. O trabalho de criar cada linha de assign fica a cargo da ferramenta de síntese, quando utilizamos o generate e o laço for. No exemplo mostrado, foram necessárias apenas 6 linhas de código, mas imagine se tivéssemos lidado com uma palavra de 64 bits. É exatamente por isso que essas estruturas são tão úteis. Elas tornam códigos muito mais compactos, escaláveis e fácil de manter, enquanto deixam a ferramenta de síntese responsável por gerar todas as conexões necessárias automaticamente. Chegamos ao momento da revisão. Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje sobre circuitos combinacionais em System Verilog. Vamos falar um pouco sobre os parâmetros constantes em System Verilog. Ao projetar um circuito, muitas vezes precisamos definir constantes para especificar, por exemplo, o limite dos vetores, o tamanho de um barramento ou o número de slots em um buffer FIFO. Essa foi uma aula cheia de aprendizado e prática, que nos preparou para avançar ainda mais no domínio de System Verilog. Espero que você tenha aproveitado e que continue praticando. Até a próxima aula.